Boa noite a todos. O tema de hoje é uma proposta que trouxemos do conhecido de todos nós, o Evangelho segundo o Espiritismo. Nós vamos nos valer do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, do item 12. Ele vai nos falar, nesse item, motivos de resignação. E como nós podemos nos promover através da dor. Quem já não sofreu? Quem nesse exato momento não está sofrendo? Ou quem sabe amanhã poderemos estar passando por alguma dificuldade? Não sabemos. Mas se a dor existe, ela tem sim um significado. E esse significado nós iremos valorizar, tirar proveito da situação à medida que nós compreendemos o porquê nós estamos sofrendo. Por isso, Jesus é a porta. É a porta por onde nós devemos adentrar. Mas o Consolador prometido, ao qual Jesus anunciou há muito tempo, e dizendo que não nos deixariam órfãos, queria mandar o Consolador prometido, a doutrina espírita, o Espiritismo. Então, com a vinda do Espiritismo, vamos observar que Jesus é a porta e quem está com a chave, senão Allan Kardec. Kardec é a chave aonde iremos abrir. Com essa máxima, nós temos duas ferramentas importantes para trabalhar esse capítulo da dor. Se Jesus é a porta, ninguém chegará ao Pai senão através dos ensinos dele. Nós temos que passar. E a passar por essa porta, nós temos essa chave que vai girar ao nosso favor, trazendo a compreensão acerca da dor. Eu trouxe aqui rapidinho um capítulo que diz, nesse mesmo item do Evangelho segundo o Espiritismo, que Kardec afirma que o Espiritismo não institui nenhuma nova moral, não veio trazer outras explicações, além daquela aonde o Evangelho redivivo, agora através da compreensão do Espiritismo, nos traz a lucidez que nós precisamos absorver para poder dali fazer as nossas análises, as nossas observações, estarmos preparados para trabalhar esse baú da quantidade de dores que já tivemos ou que estamos tendo, ou para, quem sabe, em uma próxima encarnação zerarmos tudo isso. Então, partindo desse ponto, a promoção da dor advém sim desse capítulo número 1. Jesus, o terapeuta da humanidade, nós já sabemos. E quando se trata de dor, o ser humano é muito engraçado. Haja visto quantas vezes nós estamos doendo e não sabemos nem localizar, descrever exatamente aonde dói. Começamos indicando fisicamente que é aqui, que é acolá, é nas costas, é no braço, é na perna, é na barriga, é mais ou menos, é para cima, para baixo, aqui não, mais embaixo, mais em cima, mexe aqui. E a gente fica tentando adivinhar, isso falando de dor física. Porque quando partimos para uma dor moral, fica mais difícil. Dor espiritual, então, a gente até já desistiu de detectar onde está doendo. Por quê? Nós estamos só trabalhando dentro das causas superficiais. E a porta onde nós iremos adentrar nessa viagem da noite de hoje é aquela onde vamos deparar com o espírito, com o ser imortal, aonde está todas as matrizes das dificuldades humanas. Então, o ponto que Kardec nos convida a refletir, a observar, é essa dor de dentro, lá das profundezas da alma. E que para mexermos nessas dores, nós temos que ter um olho, não falo mágico, mas um olho com a lente de aumento bastante aprofundada em nós. E para não doer demasiadamente, desnecessariamente, o Evangelho vai suavizar esses pontos aonde o bisturi da nossa investigação, aonde vamos utilizar, e o Evangelho, ética e moralidade conjugada a essa ação, nos faz tomar de nós mesmos de um amor profundo por nós, porque a gente vai na delicadeza para não doer mais, porque está doendo. Vocês já pensaram quando nós estamos com alguma dificuldade, uma dor, uma perna machucada, quando o outro vai tratar, a gente já sente. Mas se formos nós a mexer na ferida, parece que dói menos. É ou não é? E nós temos esse cuidado, essa visão.
e no aspecto espiritual também. Então, a promoção pela dor... Por que não está passando, amiguinho? Cortinho. Vê lá, amiguinha, por favor. Esse aspecto da dor é nesse ponto que Kardec nos convida a analisar. Porque já não dá mais para mexer e fazer de qualquer jeito, de qualquer forma. Quando vamos tratar do aspecto da dor, se for nossa, então, nós temos que ter muito cuidado. Mas se for do outro, nós temos que ter um cuidado redobrado. Porque se trata de um irmão. E como é que nós vamos tratar? Bem, se for comigo, eu vou de mansinho, devagarinho, com todo cuidado, com todo amor. Desculpando porque dói aqui, porque está doendo acolá. Mas se for do outro, é a dor do outro, e eu falo assim, não, deixa de mania, você está fazendo graça, você está com mania, não está doendo tanto assim, não, tá? Vem cá, bora ver. E a gente tem uma mão mais pesadinha um pouco, muitas vezes. Ou seja, a falta de cuidado, a falta de amor no trato com a dor do outro. Então, o Evangelho, ela vem trazendo esses aspectos do cuidado diante da nossa dor. E muitas vezes, ao introjetar em nós esses conceitos de ética, de moralidade, de responsabilidade diante da dor própria e a dor do outro, fazendo valer a equivalência de que o que cabe no outro também cabe em mim. Que todas as consequências geradas dessa ponte de dor, da medida que eu vou socorrer alguém, ajudar alguém, eu já criei um vínculo com essa criatura. A minha responsabilidade também está colocado ali. Então, nesse aspecto, o Evangelho vem nos trazendo, nos convidando que é possível caminhar com a dor, transformando-a em sustentação de si próprio. Quantas vezes criaturas que estão ali com suas dores, dificuldades, encontram meios, motivos para auxiliar o outro em maiores dificuldades? Nós já sabemos. E quando nós ajudamos o nosso irmão, apesar das nossas dores estarem doendo, e muitas vezes são dores invisíveis, que não está na parte exterior, na parte física, nós trazemos as marcas nas almas e ainda temos condições de auxiliar alguém em algum momento. Isso se torna um ponto de promoção para nós mesmos. E vamos ver quantos de nós já nos curamos nesses aspectos, porque já passamos por alguma dificuldade semelhante e tivemos condições de auxiliar quem estava do nosso lado. E aí, o Evangelho segundo o Espiritismo vai nos dizer nessa análise, nesse capítulo, deveis considerar-vos felizes por sofrer. Nossa, o Evangelho dizer que devemos nos considerar felizes, por quê? Porque às vezes, porque as nossas dores neste mundo são as dívidas de vossas faltas passadas. E essas dores suportadas pacientemente na terra vos poupam séculos de sofrimento na vida futura. Olha só, passarmos pacientemente. Agora o Evangelho, por ser essa paciência, essa calma, mansuetude do Cristo, ele não se acomodou diante da dor. A dor é o instrumento que vai sacudir a alma, porque enquanto ele dizia amorosamente, pacientemente também, que é o chamado pelo amor, e a gente estava na praia nesse dia. Estávamos, tranquilamente relaxados na nossa casa. Mas era necessário que a escola, que a dor é a escola, E nós, os aprendizes, e nesse dia a gente não foi na escola, então a dor chega e fala, agora vamos sim, nós vamos aprender. E o Evangelho é a forma, é o instrutor para poder burilar a cada um de nós, aprendizes nesse campo, porque planeta de provas e expiações, a dor ainda é condizente com esse grupo, com essa humanidade que veio aqui. Então a dor tem o seu objetivo. Ela tem o seu objetivo, a sua natureza de existir, e nós podemos transformar esta ferramenta ao nosso favor. Por isso Cristo veio, dizendo para nós, não tem outro caminho senão através de mim mesmo para nos elevarmos. E o Evangelho é essa consideração, porque se nós não suportamos a nossa dor, como é que vamos suportar a dor do outro que está no nosso lado, gemendo dia e noite? Vamos ficar indiferente, como muitas vezes acontece? Ou vamos ficar repetindo a velha escola,
os velhos medicamentos que são paliativos. Repetindo, doeu, a gente toma uma pílula. Devemos tomar? Sim, a medicina está aí para poder ser utilizada. Mas o evangelho, a qual essa porta convida, é investigar a porta do interior de cada um de nós, o nosso mundo íntimo. O porquê? E vamos levar dores para outras existências se podemos agora, com o conhecimento da doutrina espírita, o evangelho de Jesus clarificando as nossas mentes, docificando as nossas almas, para compreendermos a nós mesmos. Irmos na raiz das questões problemáticas das nossas existências anteriores. Se aqui eu não fiz nada que me comprometesse para que doesse, obviamente que está lá. Pois se eu sou a prova viva da demonstração da dor, porque eu estou sentindo, isso não é ilusão, como muitos relatam. Eu sinto essa dor. Corremos para o médico, corremos para aqui, para acolá, queremos nos livrar, porque a dor incomoda. E a depender da nossa compreensão de suportar, de tolerar, para isso criar resistência, para continuar vivo na carne, é o que nós queremos, temos que passar pelas turbulências da alma, mas sem desânimo, encorajando a nós mesmos, buscando o reforço espiritual, buscando a casa espírita, buscando o estudo, a compreensão. Por isso me emocionei quando cheguei e vi o quantos estavam estudando. É o autoconhecimento. Porque eu não sei se amanhã ou nesse exato momento a dor vai me convidar, como aluno, a qual fugi no passado. Se o compromisso das dores agora chegam, eu compreendo, se não foi aqui, obviamente foi lá. Mas o que me interessa é o aluno que está aqui hoje, se propondo ao autoconhecimento, se libertando das dores e dificuldades. Então, o evangelho traz para nós esse sofrimento de tudo do passado e do agora. Porque a dor, ela pode chegar como um convite dentro das provas e expiações. Mas o sofrimento é opcional. Cada um sofre de uma forma, de um jeito. Podemos sofrer sozinho, calado, e ninguém saber. E vai continuar doendo. Mas se sofrermos com Jesus e os seus ensinos, sofreremos menos. Trazemos esse momento como estágio aonde é possível continuar caminhando. E é isso que ele quer. Porque a dor não é para sempre. Ele tem a sua razão e natureza de existir. Ele tem o seu começo, o seu meio e seu fim, o seu estágio de auge e de depois de declínio. Senão nós não suportaríamos sofrer eternamente. Senão seria Deus, justiça e misericórdia. Se ele é tudo isso, justiça e misericórdia, assim que o aluno aprende, está de férias, viu? Pode seguir adiante. Feliz, saltitante, e é isso que a gente quer. Necessário voltar à escola, aí a gente vai, acabou as férias. Vou lá fazer uma cirurgia, vou lá fazer isso, fazer aquilo. E ali a gente volta novamente, mais tarde, recuperado. E é isso que o Evangelho nos demonstra, considerando-nos, a nós, deveis considerar felizes porque sofre. Porque nós já temos essa condição de saber o porquê nós estamos sofrendo. Porque não tem nada pior do que viver na ilusão, viver só da imaginação de que... Não, né? Ele fala, considera-se feliz porque eu sei que eu estou sofrendo. Você vai no médico, o médico fala, você tem tudo e não diz exatamente nada. E você volta a ser um diagnóstico completo de entendimento do que sofre. E tem doenças que ainda não se descobriu a causa, mas que elas existem, estão doendo e a humanidade chora e é visível. Mas nós já sabemos, então temos que ir combater exatamente naquele ponto, tomando a medicação necessária, que é os ensinos, ou melhor, a vivência do Evangelho diariamente. Então, ele fala que deveis considerar-vos felizes por sofrer. É o mesmo slide? Não, agora. Ele fala também, nesse mesmo capítulo, virtude que é referente a motivos de resignação. Ele fala que virtude esquecida e pouco trabalhada. A resignação é a base para a nossa paz com Deus. Porque diante de determinadas coisas e situações, não tem jeito. Tem que ter resignação. Agora, não é essa resignação do conformismo, né? De abaixar a cabeça, bom, se não tem jeito, eu vou ficar aqui parado. Não. É
essa resignação promovida pelo sentimento de luz de esperança. E quantos não aguardaram resignado, sem revolta, sem mágoa, sem ressentimento? E no momento oportuno veio, não como prêmio, mas como merecimento daquilo que soube esperar. Esperar na fé em Deus, que tudo pode em favor de todos nós. É esse ganho que nós temos que ter em mente. Enquanto isso, adquirimos paz. Paz e tranquilidade, harmonia. Porque se não tivermos, o corpo irá sofrer. Porque a mente irá produzir em nós não só toxinas, não só hormônios que vão comprometer a nossa saúde emocional. Criando impaciência, ansiedade, eu não sei esperar. Deu 10 minutos... E aí, se a pessoa não chegar, eu já quebrei a casa, eu já falei, já liguei 10 vezes no celular, a gente fica atormentado. Então, ele fala para nós, né? A base para a nossa paz com Deus, termos em mente, trabalhando em nós, pacientemente, as nossas questões. Ele fala também que a obediência é o consentimento da razão e a resignação é o consentimento do coração, que também está no Evangelho. Nós temos que estar em conformidade. Se um aceita, o outro precisa liberar. Que eu sei que tenho que tomar remédio, é um fato. Mas se o consentimento não vier pelo sentimento da vontade, eu tomo remédio, mas o efeito, não vai ser bom. Porque eu preciso liberar, eu consenti nesse momento que eu faça a minha parte para a realização daquilo. E aí ele é mais enfático, André Luiz, na agenda cristã, dizendo: a rocha garante a vida no vale por resignar-se à solidão. A resignação tem o poder de amenizar o impacto causado pelo sofrimento. Pura verdade. O impacto é nesse interesse que nós devemos trabalhar. Porque muitas vezes as questões que nós estamos passando diante da dor, ela, diante do sentimento de resignado de causas que estamos passando, é nesse ponto que podemos ali amortecer o impacto daquilo, que muitas vezes a onda vem forte, vem alta para nos derrubar. Ou seja, um desencarne de um familiar, por exemplo, uma separação não consentida de ambos os lados, um bebê, um desencarne de um filhinho ainda, né, com poucos meses de vida, determinada circunstância. Um diagnóstico mais difícil, por exemplo, um câncer e assim por diante. Diante do quanto nós recebemos as notícias que não gostaríamos de receber, mas diante do fato resignado que estou, porque eu tenho fé e esperança em Deus. Se Ele diz que tudo eu posso, quem é que vai dizer aqui que eu não posso? Se Deus já autorizou. Ele já disse, tu podes fazer igual. Jesus disse, tu podes fazer igual ou mais, nos autorizando a dizer a qualquer hora, faça você mesmo. Porque nós temos esse potencial. O Evangelho é essa impulsão, essa injeção de amor, essa dose certa. Na medida certa, quando nós damos a nós, com esse aspecto, com esse caráter, para diminuir o impacto da intensidade que a dor pode provocar, até muitas vezes um estrago. E aí a gente olha para o vizinho e fala, poxa, você perdeu a família quase toda, só sobrou você. E você está aí, continua vivo. E eu perdi só um membro da família e estou aqui desolado. Por que será? E aí é que vamos observando o quanto determinadas coisas, situações mexem com as nossas vidas. Mas o importante é como eu lido com essas questões. Então, o Evangelho, nesse capítulo, ele vai dizer, podemos sim amortecer esse impacto de tudo, diminuindo a intensidade até chegar em mim, foi um grãozinho de areia que foi jogado e não uma pedra enorme que poderia acabar comigo. Isso é dependendo do ponto de vista a qual nós estamos acostumados a olhar a realidade das nossas vidas. E aí, ele entra com esse conceito fantástico. Agora é hora da água, porque fala demais, né? Já viu. E aí, outro conceito que ele nos vai dizer, nessa promoção da dor que nós estamos querendo, que é o conceito resignação. Submissão aliada à constância e paciência em face dos infortúnios, coragem para suportar os rigores dos infortúnios, constância numa situação sem que se reaja contra ela ou sem que se lamente dela.
Disposição para obedecer, para aceitar uma situação de subordinação. Então, aqui nós temos vários exemplos que podem colocar dentro dessa questão de estarmos resignados. Porque quantos de nós estamos aqui por livre, espontânea vontade? E sem, estarmos sem um green card, legalmente no país, mas muitos estão aqui ilegais, fizeram a opção e a escolha de estar. Não é melhor encontrar resignação diante dos fatos, mas trabalhando proativamente para suas conquistas legais? Diminuindo o impacto da dor, acreditando e tendo esperança? O Evangelho nos promove a tudo isso a ser realizado. E quando ele fala aqui que temos coragem para suportar os rigores de todos esses infortúnios, precisa ter muita força. Precisa se fazer, muitas vezes, um coração de rocha diante de dificuldades e situações para suportar e saber esperar o momento. O coragem da fé é o coragem de podermos avançar tendo na nossa mente, buscando e acreditando no potencial da fé humana aliada à fé divina que impulsiona para um progresso. Então, quando ele fala que a disposição para obedecer, para aceitar, numa situação de subordinação. Aqui é o aluno que, muitas vezes, nós, caprichosos, urgentes, imediatistas diante das questões mais pequenas e simples, ou por considerar que nós somos, muitas vezes, a última bolacha do pacote. E nós queremos a situação ser resolvida de ontem, que é de hoje para agora. Então, eu quero tomar um passe para acabar todas as minhas dores. Não tem como, Porque, primeiro, não existe mágica, no centro espírita e nem tampouco no passe. Por isso, quando eu entrei e vi, me emocionei com o estudo, porque mexe com a gente. São questões que nos faz refletir em nós mesmos. Então, temos que ter aqui a disposição, a predisposição em nós, abrindo, autorizando a consciência, permitindo que o coração aceite, nesse instante, que é a hora de permanecer obedecendo, ou seja, aceitando situações que eu estou longe, muitas vezes, de saber a causa daquela dor. E se não foi agora a ser concluída, de curar, é amanhã, porque esse período onde dói muito é o estágio da dilatação para que a consciência, para as observações mais íntimas que devem ser feitas por nós, para repensar sobre a minha forma de viver. Será que eu estou vivendo uma forma correta? Eu estou me alimentando corretamente? Estou vivendo, pensando e agindo em conformidade? Será que não está alguma coisa errada em mim que eu preciso me modificar nesse exato momento? Aonde me devo me corrigir? Então, suportar, aceitar dentro de uma subordinação, mas não é de hierarquia tão somente, dos padrões convencionais e humanos, mas é espiritual. Estamos todos nós subordinados ao Pai maior, a uma vontade primeira e maior. Nós somos pequenas e simples vontade. Nós temos uma vontade maior. E se ele diz que agora é hora de passar por essa escola, o teste maior, nesse instante, onde a dor é suprema, e ele nos convida, aguenta firme, eu estou com você. É assim que a situação se estabelece. E aí, a resignação implícita na bem-aventurança de Jesus e mais esclarecida pelo Espiritismo, não está em desacordo com as definições acima. Resignar-se é submeter-se voluntariamente às leis de Deus. Eu acho isso primoroso. Isso aqui é um momento onde nós temos que passar, não só um olho e ler, mas absorver com muita responsabilidade. Submeter-se voluntariamente às leis de Deus. Ou seja, eu faltei àquela escola, eu faltei ao cumprimento da lei, e agora a lei conseguiu me pegar novamente. Mas dessa vez e sempre por uma boa causa, para aprender. Quando nós saímos das leis de Deus, estamos sujeitos, vulneráveis a nos prejudicar. Voltando para a lei, ela nos segura e dali vamos estar cumprindo, vamos nos recuperando. E aí ele diz, por reconhecer que sendo ele, Deus, o absoluto na perfeição,
causa de tudo que existe, não comete erros ou enganos, e suas leis sábias e amorosas são as que nos levam à felicidade. E aí a gente fala assim, meu Deus, por que eu agora, né? Tinha tanta gente aí, ó, milhões, mas 7 bilhões, e eu fui a premiada, não podia ser. Será que Deus vai escolher a dedo, A, B, C, vamos, é esse? Não. Né? Então, as suas leis são sábias e amorosas. E ele nos criou para a perfeição. E onde está o espanto? Eu sei disso, nós sabemos. Estamos a caminho, por isso que a dor pela promoção é um instrumento. É uma escola que é para nos promover para a felicidade, para a cura espiritual. Nos tirar da cegueira, mas da cegueira espiritual e moral, das situações que nos atrasavam em outras questões, e hoje, com os olhos abertos da alma, temos a condição de olhar com mais lucidez, com mais responsabilidade para as nossas vidas, para as nossas questões mais íntimas e profundas, e dali, ok, tudo bem, faz parte desse crescimento. O erro e o acerto ainda faz parte dessa condição evolutiva aqui na Terra. Mas a chave que abriu para outras compreensões, para que pudéssemos sanar questões como essa de dores, está aqui apresentada sobre nós. Ao acesso de cada um de nós, o seu evangelho. E assim somos nós nessa questão que irá nos levar a essa felicidade. Não a felicidade que o mundo, nós sabemos, oferece. E muitas vezes são felicidades momentâneas, efêmeras, que logo irão passar. Porque não satisfaz a alma. Mas a felicidade duradoura, eterna, daquela compreensão, daquilo que se sabe, que já consegue viver, mas viver na inteireza da alma, porque passa a fazer parte do ser como um todo. E aí a dor, a gente deixa de brigar, a gente deixa de ficar remoendo questões, porque a gente sabe que não vai levar a nada. E a resignação diante dos fatos, das coisas, nos leva a ter essa compreensão. Não é hora ainda. Saibamos aguardar. E aguardar com Jesus essa dinâmica que nós iremos voluntários aos seus braços. Isso que é muito bom e é muito importante. Não vamos relutar mais. Então, resignados diante desse bem que devemos fazer a nós mesmos. Então, a cada um de nós, segundo as suas obras. A aceitação passiva ou submissão racional, lógica e ativa de quem se sente seguro e confiante no Pai do Criador? Mas não é assim mesmo? Diante das questões que nós vamos descobrindo, porque se o Evangelho é esse amor, essa bússola que nos aponta para todas as direções. Se a questão é A, o Evangelho tem a sua solução. Se a questão é B, ele tem a solução, porque ele é universal. O amor é universal. O Pai é um só. É dele que emana todas essas leis que regem o universo e regem as nossas vidas. É ele que manda todas essas diretrizes. Então, quando ele fala, aceita pacientemente, é porque nós precisamos trabalhar essas questões. E quando impaciente eu estou diante das questões, brigando, reclamando, não irá surtir um efeito positivo. Precisamos raciocinar sobre isso, né? Então, quando ele fala, procura se adequar sempre aos desígnios divinos e às lições que Jesus, sem deixar de se melhorar, melhorando a vida em torno de si e daqueles com quem vive. Olha só, é isso que a dor promoção faz. Quando nós estamos auxiliando o nosso próximo, nós estamos recebendo a medicação e vamos melhorando, né? Auxiliando o outro, se revertendo no próprio instrumento de trabalho, e ali nós vamos melhorando. E melhorando a vida nossa, melhora tudo em volta. É só a dor passar, a gente para de reclamar. Mas quando ela tá, como é que você está? Nossa, eu tô péssima, olha como é que eu tô. E aí a dor, né? Eu tô assim, eu tô assado. Não é nada demais falar sobre isso, de que está doendo. Agora aí passarmos a nossa vida em função da dor, aí já passa a ser outra situação. Então ele diz nesse aspecto, resignação, mais conformismo,
Aí não devemos, né? Se acomoda às circunstâncias, que seja por preguiça, indolência, orgulho ou até mesmo por ignorância. Então, Jesus veio demonstrar, ele deu uma aula viva de dor a cada um de nós. E aqui nesse aspecto, muitas vezes a dor não cura porque estamos na preguiça, na inércia, no comodismo, né? E ali isso vai ficando dentro do conformismo. Ah, Deus quis assim, então o que eu vou fazer? Deus não quer isso. Deus não quer o conformismo da criatura. Então, essa dinâmica de que eu nasci assim e vou ficar assim, isso foi lá na Bahia, já até passou, nem se fala mais, né? Já acabou, né? Isso já acabou. A gente está doendo, mas ao trabalho a gente não falta. Não é assim? Estamos com um pouquinho de dor de cabeça, eu tomo um remédio, a criatura... Dá para ir trabalho. Não perdemos um dia de trabalho. E por que muitas vezes, quando ele nos fala, raciocinando, pensando sobre isso, porque as questões espirituais são as mesmas. Se eu negligencio a parte material em questão da dor, se a unha cair, eu já comprometi a mão toda. Eu tô com a mão aqui, eu não posso mais nem trabalhar, não posso fazer nada. Pega isso pra mim, fulano, não posso, ó. A unha só foi a unha. E nós já decepamos a mão toda. Né? Nem saímos de lá do sofá. Pega isso, pega aquilo. As questões espirituais são as mesmas. As dores de dificuldades. Então, não vamos conformar com a dor nesse sentido da acomodação, da preguiça, da inércia. É o atraso do espírito. Porque a dor, ela vai vir. E se fizermos de surdo e mudo, não sei se é comigo, não sei, não tô, acho que não. Então, não é por aí. Fingir, maquiar a dor. Porque ela vai aparecer. E para Deus, podemos maquiar, sorrir, botar o maior sorriso, a melhor roupa, e se a alma estiver em dor e sofrimento, o Pai saberá. E muito dos espíritos também. Então, nós vamos fazer um trabalho onde o Evangelho nos tira dessa acomodação, dessa inércia e também da ignorância de nós mesmos. E nos colocando, confrontando com a nossa dor, trabalhando nessas questões. É o autoconhecimento. E por isso, quando nós tiramos esse véu da ignorância, não dá mais para ficar sem fazer nada. Aí a responsabilidade nos convida a exercer e estar subordinado a essa lei, a lei de Deus, para podermos fazer alguma coisa. Porque então, se não fizermos, voltará em outros aspectos, em outros caráteres, em outras necessidades, um pouquinho mais avançada, em circunstâncias que precisamos reparar, pois se é da lei. Não sairemos daqui até ser pago o último ceitil. Então, se nós já sabemos, nós vamos começar agora o trabalho que nos compete. Mas ele fala que a resignação não é possível sem uma fé sólida e esclarecida. É a fé raciocinada que Kardec nos coloca. Quanto mais robusta a fé, maior o sentimento de resignação. E é o Espiritismo. É a fé raciocinada, que vai prevalecer em todos os tempos, tal como é a lei, ele coloca para nós. Essa é uma das muitas contribuições da doutrina espírita. Além de esclarecer, olha só, esclarece consolando a cada um de nós. Consolando e consolar, esclarecendo, ela nos ensina a voltar os olhos para o futuro, acalentando-nos com as bênçãos da esperança da vida futura, a vida espiritual, nossa herança divina. Nos consola, nos educa, nos ama, aceitando a cada um de nós como nós somos. Mas esse consolo, ele vem cheio de esclarecimento e de compreensão. O que a maioria das outras doutrinas não oferece. Ó, tem que curar, mas é assim, assim. Faz 3 pulinhos para cá, 3 pulinhos para cá e acabou. Mas por que 3 pulinhos para lá e 3 pulinhos? Não pergunta, é só fazer. Não. Hoje nós já temos um esclarecimento das coisas. O que serve 3 pulinhos para outro pode não servir para o outro. Claro. E assim nós vamos buscando o conhecimento que liberta. Por isso ele falou. Conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará de nós mesmos, do nosso orgulho, das nossas dificuldades, das nossas dores. Porque a nossa herança é divina. Se Deus é nosso Pai, eu tenho, vocês, todos nós temos e somos herdeiros de Deus,
do patrimônio do conhecimento universal. É a verdade que já foi colocada para todos nós. Graças a Deus. E assim ele fala que, embora possamos sentir a dor e não sofrer, porque muitos não sabem nem o que estão sentindo ou o que está passando, né? Os termos são, os maiores das vezes, interpretados como sinônimos, como vamos ver. Mas quais são os tipos de dor que de que, acordo com a doutrina espírita, o ser humano está sujeito? É a dor expiação? É a dor auxílio? Ou a dor evolução? Dor e sofrimento está colocado no Evangelho nesse capítulo, né? A dor expiação. Quem já não tem ou não passou pelas suas provas e expiações na carne, depurando. A dor que auxilia, a dor é o remédio, está lá no Evangelho. E a criatura não está entendendo. Mas como tomar esse remédio difícil e doloroso? Mas ele é necessário para o nosso crescimento. Porque a alma precisa crescer no volume da robustez, da esperança, da fraternidade, daquele que sabe aguardar resignado diante de circunstâncias e fatos, para aprender com a própria dor que se torna instrumento e tomar o seu remédio. Então ele fala que nesse aspecto nós iremos evoluindo, nos promovendo a patamares mais elevados. E é possível? É. Quantas criaturas se tornam fraternas diante da dor e solidárias com o próximo, diante de que nós estamos vendo a sociedade, os nossos irmãos em dores e sofrimentos? Quantas almas se levantaram, ajudando, auxiliando? É porque elas se curaram tão somente? Não, também porque estão solidárias na dor, porque já experimentaram, já estão passando as experiências também. A dizer, eu também já passei por isso. E aí ele fala, por expiação, vamos ver o que o Evangelho nos fala. Os erros humanos decorrentes da cólera incontrolável, do egoísmo obsessivo, das viciações inconsequentes, da sexualidade irresponsável, da maldade premeditada, são os vetores responsáveis pelos débitos morais que se acumulam nos bancos imperecíveis da nossa memória espiritual. É a dor e expiação, né? Tal condição anômala é responsável pelo desencadeamento da criatura encarnada, de manifestações degenerativas do organismo físico, malformações congênitas, gângueros, etc., tanto quanto de perturbações mentais, ao mesclar crises de intenso remorso com depressões profundas e manifestações, esquizofrenias e difíceis soluções. Essa é a dor expiação. São algumas e tantas outras que existem que nós sabemos. Mas essas questões são erros decorrentes, muitas vezes, da vivência inconsequente que tínhamos. Das irresponsabilidades ainda, são débitos morais. E agora nós estamos nesta busca fazendo a transição planetária. E essa transição deve estar acontecendo no interior de cada um de nós, né? A depuração desses últimos instantes, muitos de nós, na carne, se necessário faz, para observar, para trabalhar essas questões de que nós estamos passando aqui e tirar a revolta, a mágoa, né? O inconformismo do momento, da situação. E aí, a dor auxílio. Quando é que essa dor é o auxílio? A reencarnação é um desafio expressivo, enfrentando com certas preocupação pelos espíritos mediamente evoluídos. A reencarnação é a chave que responde muitas dessas questões, né? No que pese as boas intenções, às vezes, tais espíritos, quando encarnados, se deixam empolgar pelos atrativos mundanos e invigilantemente sofrem desvios dos planos previamente traçados no mundo maior, não suportando as provações retificadoras ou assumindo atitudes infelizes passíveis de precipitar o fracasso das experiências terrenas. E aqui a gente vê que nesse aspecto a reencarnação é a porta da misericórdia escancarada. Se lá atrás eu não tive condições de me recuperar ou de me curar de determinadas situações, no físico, ou no emocional, ou no espiritual, agora com a reencarnação eu tenho novamente esta oportunidade. Agora, com o esclarecimento da chave que foi realmente, que girou ao meu favor através da compreensão, eu posso liberar essas questões.
Eu posso me curar de todas essas ilusões, dos atrativos, né? E me auxiliar ao meu favor. Isso é muito importante, porque nesse aspecto a doutrina espírita ela é imbatível. É igual a 95, tem saída para todos os lados. E a gente fala, acabou, é agora, o que é que eu vou fazer? Está doendo, está muito. Vou ligar para Marisa. Marisa, né? E Marisa, olha, reforma íntima, estudo, autoconhecimento, o trabalho do passe, aí entra evangelho no lar. A doutrina espírita tem várias ferramentas, né? E eu estou citando algumas, mas o conhecimento, ele é muito importante, porque senão eu não sei como fazer girar a chave. Eu te entrego a chave, a porta está escancarada, e se eu não souber girar essa chave do conhecimento ao meu favor, eu posso ficar diante da porta e com a chave e sofrer a vida inteira. Adentra, girando com fé, com esperança e buscando se autoconhecer através do conhecimento do ser imortal que somos nós, né? E aí, ele vai dizer que as 3 dores, a dor expiação está no passado, a dor auxílio, o presente, e a dor evolução no futuro, feliz e promissor, que cada um de nós almejamos realizar. Mundos felizes nos aguarda logo mais. Temos aí a eternidade para chegar. Mas se estamos cheios de esperança, e é isso que ele fala, né? Imbuído desse sentimento de esperança, de consolo, de apoio, porque nós olhamos para nós e dizemos, vai dar tudo certo, né? E vamos prosseguindo, vamos trabalhando, porque é isso que nós queremos, ser felizes. Vamos perseguir essa felicidade consciente, não a felicidade ilusória, mas a felicidade consciente de todas essas possibilidades que o ser imortal, porque Jesus já nos autorizou a realizar, a fazer. E se por enquanto ainda não estou nesse campo, ou ainda não estou realizando, ou estou totalmente realizado, mas eu estou a caminho. Está em curso é muito importante, no curso da vida, evoluindo, absorvendo essas lições, consciente do que sou, do que quero da minha vida, aqui e agora. O que eu quero daqui a 10 anos, a 5 anos, vamos diminuir. Como eu vou estar daqui a 5 anos? Nós temos que pensar sobre isso, porque o tempo está passando rápido. E se eu já me deparei com a porta, se eu estou com a chave a girar para esse conhecimento, nós vamos absorver, nós vamos nos entregar para que a felicidade se realize consciente em nós, nos fazendo, dessa vez, em definitivo, seres saudáveis, né? Porque o Pai nos ama profundamente e é isso que Ele quer de nós. E, concluindo o nosso estudo, ele vai dizer, as provações, quando enfrentadas com a devida resignação e confiança, no auxílio do Pai Maior, não passam de convites da própria vida ofertados em prol do nosso aprimoramento íntimo. A resignação tem o poder de anular o impacto do sofrimento. A criatura resignada, ela sofre menos. Nós já vimos isso nos outros slides. Agora, eu estou resignada diante de quê e de como, né? Então, esse instrumento que é o evangelho nas nossas vidas, que é onde eu vou fazer girar essa chave, porque o óleo do amor está presente, da confiança, da serenidade, da paciência, da caridade, de todas essas virtudes que levantam em mim, que vão me auxiliar, me convidando a permanecer de pé diante do que eu estou passando. Porque senão a gente vai sucumbir logo mais, porque é muita dor. E muitas vezes nós não conseguimos levantar. Precisamos do auxílio do nosso irmão. E quantos que ali estão diante de provações que enfrentam, a confiança não chega, a serenidade não se estabelece. Pelo contrário, é o desânimo, o desespero, muitas vezes, onde o auxílio chega, ele é espantado, porque a criatura não se move, não aceita muitas vezes. E ali o evangelho vai dizer que a resignação diante da dor, ela tem esse poder do impacto. Então, nós sofremos mais. E vamos continuar sorrindo. Um sorriso de sinceridade. Porque é possível sorrir ainda com a dor? Claro que é. E nós sabemos quantos de nós estamos sorrindo diante do que nós estamos passando. E esse sorriso é traduzido para nós como força, como perseverança, como resignação, como sentimento de fé em Deus. Não é dizer que está tudo lindo, maravilhoso, mas eu encontro força para ver a beleza,
ainda que existe no mundo, no sol, nos outros e em mim mesmo, né? E aí ele fala que a vontade de Deus é em primeiro lugar estabelecida. É o que nós temos que ter. O primeiro passo dentro dessa promoção é a fé em Deus, a vontade, né, de Deus em primeiro lugar. Tem que ser feita a dele. Porque se fosse a mim, eu queria que já tivesse passado a dor agora. Tomou Doril, a dor sumiu, né? Mas com as dores da alma não é bem assim, não. Não adianta tomar Doril, não adianta tomar, passa já, passa aquilo, nada. Nós temos que ir dentro dessas questões, né? A vontade de Deus. Se é a vontade dele, quer dizer, eu vou desautorizar. Não, agora não, eu não. Então, se Deus manda, é porque ele sabe qual é a hora melhor para estabelecer, né? Nos colocar novamente na escola da dor e ali aprendermos com ela. Nas grandes crises pelas quais passamos, quando colocamos a vontade de Deus acima da nossa, o sofrimento torna-se mais leve, mais suave, enaltecendo os ensinamentos de Jesus, que diz que o seu jugo é suave e o seu fardo é leve. Citação do Cristo que nós conhecemos. Diante da confiança estabelecida em Deus, nós sabemos aguardar esperançosos. As nossas dificuldades ficam mais brandas, né? E ele fala aqui, pois se é a vontade dele, né? Está acima de todas as vontades. Eu posso sapatear o quanto eu quiser e nada vai mudar. Então, o que nós precisamos aqui é acreditar e ficarmos confiantes que ele é a providência divina. Ele é a providência divina nas nossas vidas. E se a vontade dele estabelecer e nessa aceitação resignada, eu me transformo em algo melhor, em situações que poderiam se prejudicar ou ficar mais difíceis, se tornam mais fáceis nesse instante. Ele, o nosso irmão maior, nos dá força para continuarmos no caminho da fé e apesar das asperezas do caminho. E aí a gente não vai ver somente os espinhos das flores. Vamos ver a flor e o seu espinho e podemos conviver com a dor nesse momento e também, sendo possível ainda, encontrar a beleza e a felicidade nas coisas e nas pessoas e em nós, né? E ele fala que é por isso que os espíritos superiores sempre nos alertam. Em tudo que fizer, pensa em Deus primeiro. Eu achei isso muito lindo, porque é nesse ponto que nós temos que nos fixar diante das coisas, que não temos por hora, obviamente, de modificar. Em tudo que nós fizermos, vamos pensar em Deus primeiro. Receber dele as instruções para poder agir diante de situações muito delicadas das nossas vidas, que nós não temos o mínimo conhecimento ainda da profundeza do que nos acontece. E se nós sabemos de pequenas questões, Deus em primeiro lugar. É ele que tudo pode em favor de cada um de nós. Que possamos acender a luz da esperança nos nossos corações, pensando nele, agindo com ele, submetendo as suas leis amorosas, porque, como ele colocou aqui, o jugo é suave, Jesus, e o meu fardo é leve. Caminhar com ele é ter essa certeza de que nós estamos amparados, que nós iremos e ficaremos fortalecidos na fé e na esperança. Então, é importante percebermos sobre isso. E aqui ficamos a nossa conclusão no ponto da consolação da dor, que diz, não estou dando para ler, cada luz está aqui. É a visão espiritual do problema, né? Aqui ele vai dizer, no Evangelho segundo o Espiritismo, essa reflexão a nós. Quando olharmos os nossos problemas terrenos de um ponto de vista espiritual, eles começam a perder a sua intensidade e o seu valor relativo. Esta observação equivale a subirmos a uma montanha e de lá olharmos para baixo tudo que parece em tamanho diminuto. Mas é verdade. Diante do trabalho que nós temos a fazer conosco, diante do que nós estamos vivendo, dentro do trabalho da caridade, dentro do trabalho da ação do bem, que promove a criatura, o bem, que é o instrumento que vai alavancar, diante do que nós estamos passando, a gente até diminui, fica até com vergonha de falar que hoje eu tive com uma dor de cabeça, o outro está lá passando por dificuldades maiores. Muitas vezes a gente fica, meu Deus, não é possível. Ou então, vamos minimizando o que acontece conosco.
ao ponto de não dar importância, não, ou valor à nossa dor, não, é porque aquilo não vai, naquele momento, né, do valor que eu tenho em relação ao que eu estou sentindo. Porque eu trabalho no bem, o amor exercido em função do que nós estamos fazendo para com nós e para com o outro, vai diminuindo essas questões. Não vamos trabalhando tão somente na parte física do fenômeno da causa das dores. E aí a gente vai crescendo, né? O nosso olhar se amplia diante dessas questões. E às vezes o que a gente tem de robusto, de volume de dor, vai diminuindo. Porque o trabalho no bem é a medicação. Né? Assim podemos passar por todos os tipos de dificuldade e continuaremos calmo, paciente, inclusive gratos a Deus pelo sofrimento. Porque poderia ser pior, poderia ser mais, né? E aí foi pequenininho, foi um dia só, foi um minuto, foi uma dor de cabeça. Que poderia muitas vezes ser coisas maiores e não foi. Ser grato a Deus pela dor que estou passando agora. Porque agora eu sei o porquê dói. Porque lá atrás não sabíamos. Vivíamos na ignorância. Então, a doutrina espírita aponta, né, esses rumos que dá as possibilidades do autoconhecimento através do estudo edificante, esclarecedor para o autoconhecimento. E assim podermos sanar essas questões que existem em nós. Confiando e tendo gratidão ao Criador, a Deus nosso Pai. Então, ficamos aqui, essas reflexões, cheio de esperança, porque o Evangelho, do início ao fim, é o consolo, a nos acalentar, a nos confortar das questões, das mais pequenas às mais graves que estamos passando. Porque todas são questões importantes, porque diz respeito às nossas almas, às nossas vidas. E merece toda a consideração e respeito da nossa parte, e da parte dos espíritos espirituais que sempre estão nos assistindo e nos apoiando nas nossas causas mais íntimas e profundas em relação às dificuldades e às dores. A dor de cada um eu respeito. E sabemos que a espiritualidade maior que nos acompanha cada um de vocês, que é Deus nas nossas vidas, que está acima de tudo e acima de todos, aqui nós deixamos essas considerações e a dizer a Ele, inclusive a nossa gratidão por tudo quanto nos acontece. Ser grato até mesmo no momento de dor. Até no momento que nós estamos chorando e sofrendo, é motivo de agradecer a Deus. Porque ainda assim é o melhor que poderia ter nos acontecido. Então, que possamos passar essas e outras dificuldades, se estejamos passando, acima de tudo, fortalecendo a nossa fé no apoio mútuo e cristão de cada um de nós. Por isso, a Casa Espírita agrega esses corações que buscam o mesmo caminho e, através do consolo que nós encontramos na Casa Espírita, através dos estudos, através das palestras, através dos trabalhos e principalmente do trabalho voluntariado, que é a promoção do cristão nesse labor que se converte em medicação para as nossas almas. Então, isso é muito importante, é muito positivo para cada um de nós, que possamos sair daqui motivados, né? Buscando conhecer o Evangelho do Cristo, ótimo, mas vivendo melhor ainda. Então, que Deus nos abençoe e tenha uma boa noite a todos. Obrigada.